O abraço simbólico do campus reuniu professores e alunos unidos para juntos expressarem o descontento com a proposta apresentada pelo governo Michel Temer. Para chamar a atenção, os alunos usaram um caixão e ali depositaram vários livros com as disciplinas que podem acabar com a aprovação da reforma do ensino médio, como destacou o assessor de comunicação Luiz Pereira. Essa paralisação no dia de hoje, na terça-feira, dia 25, que é o dia da votação da PEC na Câmara. Então a gente, ao invés de votar pela paralisação na Assembleia que aconteceu na semana passada, nós decidimos seguir as atividades normais, ter aula, só que no período da tarde fazer o abraço simbólico do campus, em defesa do Instituto Federal e em defesa da educação. Esse movimento é insatisfação contra a PEC 241, que atinge de forma direta o Serviço Público Federal, a reforma do ensino médio, temos aqui um caixão, que dentro desse caixão tem vários livros das disciplinas que, porventura, podem acabar com a aprovação dessa reforma do ensino médio, o projeto de lei Escola Sem Partido, o PLC 257, que congela o salário dos servidores públicos, entre outras medidas que atingem o serviço público. Você percebe um grande envolvimento dos alunos nesse ato? A princípio, era um movimento dos servidores, e aí foi definido em assembleia que seria comunicado aos alunos, e aqueles que sentissem vontade de participar poderiam participar e aderir ao movimento. Só lembrando que partiu inclusive do próprio Grêmio na semana passada. Tivemos uma rodada de discussões aqui, onde foram convidados o vereador eleito, professor Carlito, representando o Sintep, e o professor da Ars, para falar para os alunos sobre a PEC 241. É um assunto que está em evidência no cenário nacional. A gente liga a TV, vê falando sobre a PEC, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Então, uma coisa que também a gente tem um apoio massivo dos alunos. Eles, além de apoiar os servidores, eles estão participando das discussões junto com a gente. Na terça-feira, dia 25, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno por 359 votos a 116 e 2 abstenções o texto base da proposta de emenda à Constituição PEC 241, que limita os gastos públicos pelo menos pelos próximos 20 anos. Quando o texto foi aprovado em primeiro turno, há cerca de 2 semanas, 366 deputados votaram a favor, 111 votaram contra e 2 se abstiveram. A proposta é considerada pelo governo do presidente Michel Temer um dos principais mecanismos para reequilibrar as contas públicas do país. Marcelo Barbosa, que é professor de Geografia e Geopolítica, discorda com a proposta. O mesmo destacou o porquê. Essa reforma, ela deveria, se houvesse necessidade de fazer uma reforma, ela deveria ser bastante estudada, bastante discutida e não vir assim de cima para baixo, como o governo está propondo. Principalmente porque a educação não se faz do dia para a noite. E hoje o modelo de educação que está colocado no Brasil é um modelo que vem sendo discutido em vários congressos, em várias reuniões, em várias instâncias, e não se pode simplesmente tomar uma medida como essa de tirar matérias que ensinam o indivíduo a pensar. Isso, na verdade, nós acreditamos que seja uma retaliação ao governo Dilma, governo Lula, que incentivaram a filosofia, a sociologia, a educação artística e a educação física nas escolas. E principalmente os institutos federais, eles são frutos de uma política educacional dos governos Lula-Dilma. Eu acho que talvez seja esse o ponto de estrangulamento, que o atual governo que está aí, ele não tem representatividade e por isso ele está tomando essas medidas totalmente impopulares e que vão realmente achatar a qualidade de ensino, vai piorar ainda a qualidade de ensino. Mas a outra vertente é a discussão em relação à PEC 241, que limita os gastos constitucionais que já estão previstos na Constituição brasileira. A PEC, embora muitos falem, poucos sabem. A grande causa da crise brasileira não é o investimento que o governo faz na educação, na saúde, na qualidade de vida do cidadão. O grande problema da
da economia brasileira é os juros da dívida que o Brasil paga aos bancos e aos próprios títulos que ele vende para poder suprir as suas necessidades. Então, já que o governo tem maioria para poder aprovar esse tipo de emenda constitucional, por que não fazer uma reforma fiscal, uma reforma que realmente atenda às necessidades emergente do povo brasileiro? Então essa é a grande discussão. Não adianta vir com medidas dessa forma que não vão resolver o problema do Brasil. O problema brasileiro hoje é realmente os juros que nós pagamos para os banqueiros, tanto internos quanto externos. Então, a PEC, ela vai, se aprovada, ela vai atuar exatamente em cima do quê? Da saúde, da educação e da seguridade social. Por quê? Ela vai restringir os investimentos nessa área. Só para a gente ser assim, bem didático para as pessoas entenderem melhor. Seria mais ou menos assim. Com a redução dos investimentos na área social, na saúde, por exemplo, vai chegar um momento em que o governo não vai ter dinheiro para pagar o médico ou vai pagar o remédio da população mais pobre. Então ele vai ter que optar, ou vai deixar o indivíduo ficar sem remédio ou sem médico. É isso que vai acontecer. Agora, o que é interessante é que o Temer, ele foi muito inteligente nessa jogada, porque a inflação de 2016 deve gerar em torno de 7, 8,5%. Para ele não vai sofrer muita coisa, mas no 2018, 2019, isso vai trazer uma implicação muito grande para a economia, porque isto vai reduzir, como nós já falamos, os investimentos nessas áreas. E quem mais precisa dessas áreas são os pobres. Os ricos não precisam da seguridade, não precisam da saúde, não precisam da educação pública. Isto nós sabemos que os ricos, que a elite do país pode pagar uma escola particular, pode pagar um convênio médico, pode pagar remédios caríssimos, e esse é o grande entrave. Quem vai sofrer realmente é a população mais pobre. Esse é a nossa grande discussão. Leonardo Coelho, que é aluno do IFMT, falou o porquê o mesmo acha importante este tipo de manifesto. Primeiramente, como vocês podem ver, é bonito. Todos os alunos, meus colegas de escola, de instituto, se mobilizando para lutar por esse direito, né, que é nosso. E assim, eu acredito que através da educação podemos construir um Brasil melhor. Então, se for cortado os gastos da educação, ficará muito difícil para a gente tentar resolver esse problema que está acontecendo no nosso Brasil.